Viu Deus que a luz era boa. Apenas essa expressão que eu quero compartilhar com vocês inicialmente hoje à noite. Lembrando por um breve momento da semana passada, semana retrasada, falamos a respeito do princípio e da palavra. Coisas que vão se ligar hoje à noite com aquilo que nós vamos falar. Quem estiver ouvindo depois vai ver que por um breve momento são três coisas que acontecem simultaneamente. Mas nós precisamos, antes de avançar para dentro daquilo que Deus cria, logo depois dos primeiros instantes da sua criação, talvez parar um pouco sobre o aspecto da contemplação de Deus sobre o que Ele faz. Por isso, o tema é o olhar de Deus. Olhar em Deus, ou olhar de Deus, é algo que a gente precisa pensar mais sobre a nossa vida do que a gente imagina. Digo isso porque, quando eu pensei que seria apenas uma breve palavra, eu me dei conta de que a Bíblia inteira, do início ao fim, até mesmo os seus últimos versos, quando já você encontra a descrição dos novos céus e da nova terra, você percebe que o olhar de Deus, ele não se afasta de nada. E eu digo isso porque nos versos bíblicos, onde a gente vê o anúncio de que Deus vê, ou seja, a gente percebe a declaração de que Deus vê as coisas, ao mesmo tempo em que Deus vê, Ele mantém, Ele sustenta. E esses são dois aspectos que perpassam toda a criação, toda a queda humana, na qual nós nos encontramos hoje, esse tempo do meio, entre o início, o princípio de tudo, e aquele tempo final, que vai ser a eternidade. Manter é um aspecto que está junto com a criação. E só mantém algo, alguém só mantém algo quando este observa aquilo. Eu vou citar um exemplo muito interessante. Eu tenho algumas, para mim pelo menos, eu tenho alguns hectares de terra lá na minha cidade natal. E ano passado, início do ano passado, eu estive lá, e aí eu fui num desses terrenos que eu tenho, e aí eu me dei conta de que eu não tinha dado mais atenção àquele terreno, não tinha mais olhado para aquele terreno. Estava tudo virado em matagal, mato grande, já não dava mais espaço para entrar, fazer nada. E aí, inspirado pelos meus sobrinhos e pela minha irmã, eu disse: eu vou dar uma olhada no meu terreno e vou ver o que dá para fazer, se dá para manter aquele negócio. E aí, quando a gente olha para algo, a gente se interessa também em fazer algo com aquilo. E aí começamos um projeto de, aos poucos, arrumar aquele terreno. Pelo menos assim já foram 2 etapas. Mas se eu não tivesse ido ver, olhar, estaria igual lá. Por que estou usando isso? Para você entender de forma bem simples, e que quando você para de prestar atenção em algo, olhar para algo, certamente tu não vais manter isso, tu não vais fazer a manutenção correta disso. Pega um carro, quem tem carro aí, se tu só andar e não der bola os pneus, não olhar os pneus, não olhar motor, não olhar a suspensão, não olhar as coisas que fazem parte do sistema do carro, com alguns meses e anos, tu vais ter uma sucata que não anda. Parece bobagem o que eu estou falando aqui, mas quando a gente olha para Deus, isso é ainda mais complexo, porque Ele sabe que se Ele simplesmente parar de olhar para aquilo que Ele fez, isso não se sustenta. Mas o ser humano tem uma tentativa meio fracassada, e eu diria até totalmente fracassada, de tentar fazer com que Deus não o olhe, não o veja. E é por isso que o caos ele entrou no mundo. A gente vai falar muitas vezes dessa conexão do ser humano que tenta fazer com que Deus não o veja, que Deus não o observe, que Deus não cuide dele, que Deus não faça algo por ele para que ele esteja mantido. E essa realidade ela se penetrou, ela entrou dentro da criação, por meio da queda, por isso o tema ele sempre é ligado: criação, queda e redenção. Deus ele se importa, ele continua olhando,
E é nesta direção que eu quero convidar vocês a refletir agora passos mais fundos dentro daquilo que a gente vê. E como a gente sabe que Deus vê a sua criação, agora ao Deus ver a sua criação, Deus diz algo no texto que para nós é extremamente importante ser ressaltado. Ele viu que era bom. No texto, quando nós lemos o versículo 4, Deus viu e a luz era boa. Nessa expressão estão as duas grandezas que a gente precisa sempre juntar em Deus. Aquilo que Ele faz, Ele vê, Ele sustenta e Ele mantém ela por meio do seu amor. Nós temos diversas formas de entender talvez esse amor de Deus, porque cada um de nós percebe ou entende o amor de uma maneira talvez bem pessoal. Mas no texto bíblico, o amor de Deus, ele não tem nada de sentimentos, ele é concreto em atitude. Quando alguém olha, e esse é Deus, ele cria e mantém, e não tem como separar. Deus não olha e descarta. Deus simplesmente olha e diz: isso é bom. E é bom porque vem dele mesmo. É bom porque faz parte dos seus planos e dos seus projetos. Eu até vou enfatizar hoje à noite também, em algum momento você vai perceber isso, que Deus talvez projetou muitas coisas, ou colocou na sua prancheta, se a gente pudesse dizer, muitas ideias. E o mundo que Ele começa a criar e criou, ele é o melhor dos mundos que Ele podia ter criado. Por que digo isso? Porque sempre aparece uma pergunta muito sagaz em nossa época em especial. Se Deus existe, por que não é diferente? Por que as coisas não são melhores? Ou por que aquilo ou aquilo outro não é de uma maneira diferente? Nós percebemos, diante do mundo que a gente vive, das filosofias, ideologias, dos pensamentos humanos, que sempre existe uma tentativa de dizer, de alguma maneira, para cá ou para lá, aquilo que Deus fez não foi o melhor projeto dele, se ele existe. E quando a gente olha para Gênesis, a gente lembra de muitos textos, como eu falei, e um dos textos que eu quero mencionar no início é o texto do Salmo 27. Só o iniciozinho. Quando alguém compreende que Deus fez o melhor projeto que Ele fez, esse alguém, ele tem a capacidade de expressar isso de alguma maneira em sua vida, e principalmente no sentido de dependência. O Salmo 27 é um desses salmos onde a gente encontra essa expressão, voltada ao olhar de Deus para a sua primeira obra. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Então, por que ter medo? Por que ter medo de enfrentar a vida? Por que ter medo de enfrentar todas as coisas que temos que passar? Se a gente conhece aquele que fez a primeira obra, que é como Ele mesmo, boa, perfeita, completa. Quando eu ligo agora, me relaciono ao Salmo 27, a gente precisa perceber em nossa história, principalmente nos nossos dias, de que nós vivemos um mundo que não consegue afirmar nada de bom. O mundo olha para tudo e sempre encontra um defeito, sempre encontra um problema e procura alguma forma de dizer: se eu tivesse feito, eu teria feito melhor. Se eu tivesse tido a ideia, eu teria feito melhor. Se fosse um outro Deus, ele teria feito diferente. Se fosse a ciência, não teria esses problemas, já teriam resolvido. E isso é algo que nós devemos ter em mente e afirmar que Deus vê. Aquilo que Ele vê é bom porque vem dele mesmo. É a certeza de que nós podemos confiar e não ter medo de viver na presença de Deus, não ter medo de viver na criação, no mundo que Ele criou, não ter medo de sermos também quem nós somos. Eu afirmei isso já diversas vezes, de que quando Deus cria,
Ele não cria algo que nos deixa na insegurança. A criação de Deus, ela é algo que nos garante segurança. Mesmo nós estando hoje numa situação de guerra, a gente deve perceber e notar que Deus sempre nos anuncia que aquilo que Deus fez nos proporciona segurança. Mesmo que a gente às vezes diga, eu não sei para onde vai o mundo. Tem sinais de guerras, rumores de guerras nas nações, tem sinais de advertência contra doenças, todo tipo de causa a gente percebe, mas não é disso que Deus menciona. Ele menciona que onde nós estamos é dele, e se é dele, ali tem segurança. Segurança de que Ele não vai deixar a gente simplesmente morrer sem saber algo dele, sem conhecer algo dele, ou meramente vai nos levar à inexistência. E é sob o olhar de Deus que a gente tem a certeza de que a criação é preservada e de que ela não volta ao nada, ou que ela não é aniquilada. Eu estou sendo bem filosófico aqui no início, eu quero fazer isso de propósito, para que você entenda que as expressões que depois nós vamos ouvir da Bíblia e outras coisas que são relatadas junto com o olhar de Deus, elas são coisas que abraçam a gente. O Deus que se manifestou criando tudo que nós somos, Ele abraça a gente e diz, eu não desisto daquilo que eu criei. Isso é muito diferente de todas as coisas que são ditas em outras narrativas da criação. Como eu mencionei desde a primeira palestra, a primeira pregação, outros povos que esqueceram de onde vieram também tentaram revelar ou mostrar a sua origem, formando mitos de criação. Mas é interessante perceber que todas as histórias que tentam falar como o mundo surgiu e de como as coisas são mantidas no mundo são um tanto estranhas e principalmente elas sempre sofrem com o medo de serem aniquiladas, de serem destruídas, de não serem preservadas. Os deuses sempre oferecem algum tipo de padrão de medo, de desconfiança. E esses mitos, eles insistem na necessidade que o ser humano tem de fazer algo para agradar os criadores, ou os seus deuses. E isso é algo muito interessante também que acontece com a ciência moderna, que é o grande Deus da nossa era, com a teoria da evolução em especial. O ser humano vive em constante medo de não conseguir evoluir o suficiente para dar conta de resolver os seus problemas. Não só os seus problemas, mas de evoluir o suficiente para conseguir dar conta de ter mais prazer do que ele já tem. Isso é um outro tipo de religiosidade muito interessante, que não consegue sair do medo da aniquilação, do medo de voltar ao nada, do medo de não conseguir satisfazer as suas necessidades de prazer. E o Deus que vê, como a Bíblia diz, Ele é um Deus que olha para tudo que fez. Aqui eu já menciono tudo agora, não só a luz, o primeiro ato criador, mas tudo que Ele fez, e Ele olha para isso, e aquilo que Ele olha, aquilo o adora. Principalmente pensando no estado original, antes da queda, quando Deus olhava para a luz o adorava. Quando Deus olhava para a terra o adorava. Quando Deus olhava para os animais o adoravam. Quando Deus olhava para o ser humano o adorava. A gente vai falar isso mais adiante quando a gente falar sobre a criação do homem. Mas quando você olha para o texto bíblico, em Gênesis 1, 2, também no final dos textos bíblicos, em Apocalipse, eu sempre tenho mencionado esses dois contrastes. O início, a gente vê a grandeza daquilo que está totalmente em Deus, e no final também, daquilo que é mantido de forma pura, perfeita. E ali a gente encontra sempre uma criação que adora a Deus e não cessa de adorar. E no meio, na terra, a gente encontra uma criação, e a gente encontra nós mesmos, com dificuldade de perceber, de notar que existe um Deus que está ainda olhando por nós. E aí nós também, quando não notamos mais que Deus nos olha,
nós perdemos toda a capacidade de adorar a Ele. E aí nós começamos a adorar coisas, ídolos, a nós mesmos, começamos a adorar o nada, aquilo que não fala, aquilo que não vê, aquilo que não forma, que não tem poder, e ali nós nos perdemos. E é aí onde o ser humano com certeza se perde. E eu volto àquilo que eu iniciei nas últimas 2 vezes já. Eu sempre vou, e nós vamos olhar esse ano com a certeza de que nós só podemos falar de algo que começou, que teve um princípio, de algo que foi feito pela palavra de Deus, de algo que é mantido por Ele, de qual Ele se importa e olha quando a gente olha para Cristo. E eu mencionei a frase de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Para quem não esteve das outras vezes, repito a frase: a Igreja de Cristo dá testemunho do fim de todas as coisas. Ela fundamenta a sua vida no fim, ela reflete a partir do fim, age a partir do fim, e a partir do fim ela proclama a sua mensagem. Ou seja, quando tudo voltar ao estado de adoração completa em Cristo Jesus, é deste momento, é deste final que nós falamos. Nós não queremos falar só do início, nós não queremos falar só da queda, mas nós queremos falar do estado final das coisas, onde tudo de novo adora aquele que vê aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, que Ele mesmo fez. E esse que fez todas as coisas boas e que mantém o olhar sobre nós é Jesus Cristo. Uma afirmação para a gente entrar dentro do tema um pouco mais fundo agora. Eu falei também várias vezes já que eu não vou aprofundar de forma científica ou fazer uma discussão e tentar colocar algumas provas de que nós estamos certos, ou lendo a Bíblia, de que ela é a afirmação, a única prova ou a melhor prova que nós temos de que Deus existe. Não vou entrar nesse jogo, mas eu preciso fazer uma afirmação. Na realidade que a gente vive, eu digo agora socialmente, culturalmente falando, na realidade que a gente vive, nós temos uma perda considerável de percebermos o poder, a grandeza de Deus no mundo em que a gente vive. Por quê? Como nós estamos distantes, a gente começa a confabular ideias de como deveriam ser as coisas. E aí entra em especial o dilema que nós temos do momento cultural que a gente vive, que fala do evolucionismo. E o evolucionismo, ele perde, em especial, a grandeza de que o mundo ele foi feito sem mancha, sem erro, sem defeito. Por que eu digo isso? Tudo o que a ciência e a cultura atual têm tentado mostrar é que o ser humano está melhorando, de que a criação ela está evoluindo. É uma tentativa bastante frustrada, porque quando você começa a olhar para a ciência de forma real, você percebe que, na verdade, o ser humano está degenerando, a criação está degenerando. A gente vê isso em muitas coisas, por exemplo, no clima. O mundo científico, que é evolucionista em grande medida, diz que nós estamos piorando o nosso mundo, nós não estamos evoluindo. E não temos uma maneira de conseguir contornar isso. Porque o ser humano sempre quer mais prazer, sempre quer um pouco melhor aquilo que já existe. E com isso ele acaba prejudicando mais ainda. Quando você olha para o estado das pessoas, hoje seria impossível chegar aos 30 anos sem remédio. Tá? Impossível. Eu te garanto com toda certeza que nós já estaríamos aniquilados quase totalmente se nós não tivéssemos remédios. Seria impossível sobreviver nesse mundo, de uma forma total agora, a humanidade, sem as técnicas agrícolas, inclusive muito formadas na questão da genética, para sustentar todo mundo que existe. E aí é onde a gente percebe que quando o mundo fala que, ou a cultura atual fala que o mundo tem evoluído, na verdade a gente percebe cientificamente que o mundo está pior, está mais difícil. E precisa se encontrar maneiras de conseguir viver nesse mundo difícil. E por causa do mundo estar ficando difícil, cada vez mais complexo, cada vez pior, como a gente diz,
houve a necessidade do mundo receber a revelação de Jesus. Porque se Jesus não tivesse se revelado ao mundo, nós não teríamos como trazer esperança para nós. Eu pensei agora, rapidamente, um texto bíblico que é bem conhecido, que é o texto bíblico de 1 João, quando o apóstolo João, ele vai falar sobre a realidade da vida, sobre a realidade do ser humano. Ele aponta para Jesus e faz essa afirmação: a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos é: Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas não vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu pensei esse texto para colocar junto com a afirmação que eu fiz, que a sociedade que nós conhecemos é uma sociedade que diz com todas as letras: eu não tenho pecado, eu não tenho problema. São afirmações muito complexas que o ser humano tem se colocado, onde ele diz assim: eu não preciso de ajuda, eu já tenho tudo que eu preciso, eu já sei tudo que eu preciso, eu faço do jeito que eu quero, eu não tenho problemas. É uma afirmação que está na cultura que a gente vive. A negação do pecado. Você encontra isso não só na ciência, você encontra isso na cultura, você encontra isso na música, você encontra isso na religião, em grande medida já também, onde a sociedade ela afirma: nós não precisamos da intervenção de alguém de fora sobre nós. Nós somos completos. Nós somos perfeitos. Não precisamos que alguém mostre com clareza o que nós somos. E aí onde entra o porquê que o testemunho bíblico de Gênesis, logo no seu início, ele vai dizer que Deus criou a luz e ele viu que isso era bom, porque sem a luz nós não conseguimos olhar para nossos pecados, nós não conseguimos olhar para as nossas dificuldades, nós não conseguimos olhar para a nossa queda e dizer: nós precisamos ser resgatados. Em toda a sociedade humana que já existiu até os nossos dias, sempre o dilema de negar o seu pecado, a sua queda, teve presente. Quando a gente lê as epopeias, os mitos dos povos antigos, desde o Oriente mais distante, Japão, China, aquela Índia, até aqui na América Latina, entre os indígenas, você vai encontrar sempre de alguma maneira, entre aquilo que foi dito e ensinado, uma tentativa de negar o fato de que nós vivemos em pecado e de que a nossa natureza ela está definhando e que nós precisamos de socorro, de alguém que nos vê de fora, de alguém que nos formou, de alguém que nos formou dentro de uma realidade boa. E por isso que nós afirmamos: tudo na nossa vida de fé, ela precisa estar ligada em Jesus, porque a Bíblia afirma para nós que Ele é a luz. Ele faz a gente perceber. Não tem solução no mundo que a gente vive. Não adianta a gente tentar criar métodos de todas as formas, científicas, filosóficas, culturais. Não vai resolver nosso problema. Nós podemos sim viver e conviver de uma maneira muito melhor com todas as técnicas que Deus possibilita que a gente tenha na nossa sociedade. Mas isso não tira de nós o nosso pecado. Não tira de nós a queda. E isso só é possível quando o ser humano volta a olhar para Jesus, volta a olhar para o próprio Deus em Jesus. Por isso que o João, quando testemunha e fala a respeito de Jesus na sua primeira carta, ele faz questão de mencionar que a nossa mensagem, a nossa pregação, a nossa palavra sempre é da afirmação de que nós precisamos da luz de Deus para nos enxergarmos. Nós precisamos da visão de Deus sobre a nossa vida para a gente saber quem nós somos e por que nós vivemos. Senão não é possível. E essa grandeza ela acaba sendo afirmada por todas as linhas da Bíblia. Como eu falei antes, Deus escolheu o melhor projeto. Ele escolheu a melhor de todas as realidades que Ele podia criar, aquilo que é dele, totalmente bom. E o olhar de Deus sobre o que Ele faz
é uma afirmação. O mundo é uma boa criação de Deus. O mundo é uma boa criação de Deus. E essa boa criação de Deus, apesar de viver desesperada em seu pecado, apesar de estar comprometida por causa do seu erro, da sua negligência em adorar a Deus e adorar a sua vontade, ela continua sendo boa criação. Ela continua sendo essencial para a gente poder saber que Deus a criou. Porque se a criação não revelasse mais que Deus criou e que Deus continua olhando para a sua criação, nós estaríamos perdidos. E esse olhar, ele é fundamental. O olhar que a Bíblia mostra que Deus tem para nós, ele faz com que a gente volte lá atrás, que a gente anuncie, que a gente perceba em nossa vida, através do que existe, do que foi criado, de que não são técnicas que o mundo, que as pessoas tentam criar, que vão nos livrar dos nossos dilemas, mas é o próprio olhar de Deus. É o olhar de Deus preocupado com o ser humano, faz com que ele crie um projeto de salvação. E ao afirmar isso, eu vou relembrar conosco brevemente um pouco como a gente imagina e sempre afirma que Moisés, quem escreve Gênesis, quando Moisés olha para o povo dentro do qual ele cresceu, os egípcios, quando Moisés olha para dentro dos povos, que são vários, dos quais ele vai encaminhar o povo de Deus na terra de Canaã, e já profeticamente, com certeza, Moisés imagina também onde toda a história de Israel vai parar e vai se confrontar com os povos mesopotâmicos e todos os outros, babilônicos, assírios e persas. Quando Moisés ele escreve a narrativa da criação de Gênesis, testemunhando a partir do olhar de Deus a vida humana, ele faz algo de forma bem concreta. Ele coloca diante do povo de Deus, que já foi chamado a ser testemunha e ser bênção no mundo, mas ele coloca também diante das nações a certeza: voltem a olhar para o Criador. Aquele que olha não pode ser mais visto, mas ele pode de novo ser visto quando nós nos humilhamos diante dele e o reconhecemos. Ele pode ser visto em fé, ele pode ser visto em certeza, que brota sem a explicação. Como diz Hebreus, a fé é a certeza do que nós não vemos, mas nós sabemos que alguém vê quem nós somos. Quando você olha na Bíblia e tenta entender o que significa a fé, é sempre a certeza de que nós não podemos ver aquele que nos vê, mas nós cremos nele. E isso leva a alguns fundamentos também muito interessantes da reforma e que nos servem hoje também para exemplificar. Quando a gente olha, por exemplo, para o tempo de Calvino e de Lutero, nós encontramos também afirmações desses homens, em especial, onde eles dizem que a obra da criação de Deus, ela tem sempre a intenção de fazer com que a gente veja aquele que nos vê. Vou ler um verso de João Calvino, quando ele escreve a respeito da criação, a respeito de Gênesis. Ele diz: ao começar o livro é a Bíblia, a criação do mundo, Deus é tornado visível em suas obras. Por que nós lemos Gênesis? Porque Deus, quando nós lemos Gênesis, nós podemos ver. Se nós não temos um testemunho, nós não podemos ver Deus, aquele que nos vê. Isso foi uma das grandes afirmações da época da Reforma e que são fundamentais para os nossos dias. Se a pessoa, o ser humano, não ouve o testemunho da palavra, ele não pode ver Deus. Não existe essa possibilidade. Por isso a Bíblia tem que estar presente na nossa leitura, no nosso estudo, no ensino em casa com os filhos. Tem que estar presente na pregação na igreja, tem que estar presente, visível ou audível de alguma maneira às pessoas à nossa volta. O Lutero vai quase na mesma direção
E ele diz o seguinte, quando ele interpreta a criação de Deus, ele diz que Deus, no Gênesis, detalha tudo o que ele criou em partes individuais na sua criação, que é boa, para que a gente veja no final como tudo é muito bom. Traduzindo Lutero agora. Lutero olha para a criação em Gênesis e diz assim: nossa, como é interessante. Deus faz todas as coisas separadas. Ele podia ter pego de uma hora para dizer assim: surja tudo. Mas não. Luz, separa, faz aquilo, coloca aquilo, organiza aqui, faz um outro negócio lá. Deixa tudo prontinho. E aí ele cria a nós por último, bem no finalzinho, e coloca a gente lá. Aí o Lutero, quando olha para isso, diz assim: é dessa maneira que nós podemos ver Deus, aquele que nos vê. Porque nós somos colocados por último, depois que toda a bagunça estava organizada. Como Deus é bom. Deus não colocou a gente num mundo onde a gente teria que criar as coisas. Já pensou se a gente tivesse que sustentar as lanternazinhas lá do céu acesa? Já pensou se a gente tivesse que dar um jeito de criar todos os peixes no mar? Haja ração. Já pensou se a gente tivesse que dar um jeito em sustentar a ordem cósmica que existe para prover chuvas e tempestades e enchentes que tem por aí? Deus coloca a gente no final. Agora vocês administrem e cuidem. Lutero, quando olha para isso, diz: só o fato de eu olhar para mim mesmo, eu enxergo como Deus é. Deus é organizado. E Ele é extremamente bom, porque Ele coloca o melhor da sua criação, Ele coloca no final, não no início. Até sempre tem um argumento muito interessante, que os cientistas ou os ateus tentam colocar assim: se Deus existe, então Ele deveria ter deixado um registro disso. Ou seja, traduzindo, o ser humano deveria ter estado no início para ter presenciado toda a formação das coisas, porque ele teria um registro para dizer: foi assim que Deus fez. Ele juntou o elemento X com o Y. Ele fez assim as moléculas de água, ele fez assim aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Deus coloca no final: vocês não precisam se preocupar em manter a criação. Não é minha. Por isso é muito bom que vocês saibam. Vocês não precisam fazer o trabalho duro. E nesse sentido, agora, quando eu falei também a respeito daquilo que Deus disse nas outras vezes, e repito isso hoje, quando Deus fala algo, isso é mandamento. Quando Deus olha a criação e diz: isso é bom, ou ela é boa, isso é um mandamento. O que é um mandamento? É uma verdade que nós não podemos ignorar, que nós não podemos deixar de afirmar. O mundo que nós vivemos é bom. Ele está mergulhado no pecado, mas ele é bom. Ele é de Deus. Por que eu digo isso? Observe como as pessoas no nosso tempo tratam a criação, tratam as coisas à sua volta, como se elas não tivessem valor. Tudo é descartável. E tudo pode ser produzido de novo. E de preferência que a gente faça melhor depois. Só que o ser humano não percebe que aquilo que ele destrói, ele não consegue criar. Ele não consegue nem recriar seus relacionamentos. Você já percebeu que quando relacionamentos quebram, dificilmente eles se reconstroem? Entre irmãos, entre família, entre cônjuges. Nós vivemos a época clara disso, onde a gente percebe que o ser humano não consegue construir nada. Ele não, uma vez que ele desfez o que é bom, aquilo ele não consegue mais fazer. Às vezes as pessoas se perguntam: por que a gente vive numa época onde existe tanta destruição, não só da natureza, do mundo, mas também por que as pessoas não se entendem, tanta guerra, tanta confusão, por que tanta separação? É porque o ser humano não consegue reconstruir. Deus não nos deu a capacidade de nós fazermos algo. É dele que ele é bom. E por isso, quando ele afirma que aquilo que ele faz é bom, ele vê que é bom, porque é dele mesmo, aquilo é um mandamento que vincula tudo a ele. Por isso, todas as criaturas, nós vamos falar isso daqui a 2 semanas, todas as criaturas, ou toda a criação feita, ela tem um vínculo com ele.
Ela não está desvinculada, ela não é um projeto solitário, isolado, ela está vinculada com Ele. E aí entra uma coisa interessante. Deus sabe o que é bom para nós, não nós. Digo isso porque quando o ser humano não consegue mais ver o Deus que o vê, a partir da Escritura em especial, a partir do conhecimento da sua organização, quem Ele é, nós entramos num colapso social, moral, de todas as naturezas. Quando o ser humano não vê mais aquele que o vê, ele colapsa. Ele entra em destruição, em autodestruição. O ser humano não sabe o que é bom para si, mas Deus sabe. E por isso que, antes eu falei que é mandamento, por isso a necessidade de ouvir a voz de Deus. Se onde nós estamos é bom, então vamos acolher esta afirmação como algo verdadeiro. Se Deus diz que nós, como seres humanos, somos imagem e semelhança deles e somos muito bons, então vamos acolher isso. E se Deus diz, adore-me, então eu devo recolher isso. E quando Deus também aparece na descrição bíblica, nos dando instruções de como viver dentro da sua boa criação, então a gente deve acolhê-la, porque é vinda e vem direto daquele que vê toda a realidade. E que inclusive sabe e sabia que o ser humano que pecaria e que pecou se perderia dentro da sua história, ao ponto de não poder mais apreciar a beleza da criação. E aqui até quero fazer uma pequena menção, antes de ir adiante. Uma coisa que a gente tem percebido, principalmente por causa da tecnologia que a gente vê nos nossos dias, aqui eu vou ser bem breve, mas eu preciso mencionar isso. Nós não conseguimos mais ver a beleza nas coisas. A gente costuma ficar muito tempo conectado em telas, embora esse não é o maior de todos os problemas, mas é um dos grandes problemas, onde você tem uma visão muito pequena da realidade. E muitas vezes tendencionada a apenas satisfazer um olhar que tu tens sobre um interesse que tu tens. Ou seja, normalmente a tecnologia vai te trazer apenas um olhar sobre uma direção, sobre uma coisa. E você fica fissurado naquilo. Só sabe mais olhar para aquilo e ver aquilo. Por que digo isso? Qual é o exercício que tu faz de contemplar a criação de Deus? Por exemplo, jardinagem. Você já percebeu como as nossas cidades são feias em relação à jardinagem? As pessoas não gostam de plantar flores. Pelo menos eu tenho notado isso nos últimos tempos. Tá? Eu sempre fui jardineiro, tentei, né? Embora aqui em Freiburg eu tenha um pouco de dificuldade aqui no meu jardim, mas a gente começa a passar de cidade em cidade, de lugar em lugar. As pessoas preferem colocar uma planta de plástico. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um reflexo de que quando o ser humano não tem mais prazer em observar algo que surge de uma semente, que se desenvolve, brotando, se desenvolve, lança flores e depois morre, murcha e morre. Quando o ser humano não tem mais prazer em admirar isso, essa realidade, tem um problema. Por que nós temos tanta dificuldade nos nossos dias em observar, por exemplo, a beleza natural do ser humano? Por que tem que estar sempre, o tempo inteiro, as pessoas têm que estar se preocupando em se maquiar, em se tatuar, em fazer todo tipo de transformação do seu físico, do seu corpo? Talvez tu não faça isso, eu acho que não, mas quando tu olha para a realidade do mundo, tu percebe que as pessoas não conseguem apreciar a si mesmos. Isso é uma constatação de que o ser humano não consegue mais olhar com alegria para a criação de Deus. Precisa fazer algo melhor. E aí entra o vazio das pessoas que não conseguem mais adorar a Deus. Quando eu digo não conseguem mais adorar a Deus, tem vários salmos, eu menciono só o 95, no verso 6, onde sempre de novo, a partir da boca testemunhadora de alguém que
viu a criação, de alguém que observou a criação, de alguém que observou a si mesmo e com isso percebeu que tem um Deus atento que olha para si, que olha para ele. Essa pessoa diz: vem, vamos adorar, prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor. Isso é bem interessante. Porque quando a gente olha para vários textos bíblicos, em várias direções, é interessante que Deus, ele várias vezes, ele está olhando para as pessoas e às vezes até interfere sobre elas. Eu acho muito interessante uma história mais no início, em Gênesis, capítulo 16, a primeira vez que é mencionado um olhar de Deus especificamente para uma pessoa, Agar e o filho Ismael. Agar foge da presença da sua patroa, a Sara, e do seu então dono, o Abraão, com um filho pequeno. E ela no deserto, sem comida e água, é vista por Deus. E lá, naquele texto em Gênesis 16, aparece a expressão El Roi. Primeira vez na Bíblia que aparece Deus sendo mencionado como o Deus que enxerga, o Deus que vê. Aí vem. Deus olha para aquela situação calamitosa. Uma mulher em total abandono, junto com um filho pequeno. Agora ela é vista por Deus. Mas o que acontece ali? Essa pessoa, ela é convidada a adorar a esse Deus. Ela é convidada a permanecer na aliança de Deus. Deus, inclusive, promete para aquele filho, aquela mulher em primeiro lugar, mas para aquele filho rejeitado do Abraão, que eles também serão um grande povo. Que eles também podem adorá-lo se eles quiserem. Eu menciono isso porque quando alguém olha para a sua realidade e diz para ele: Deus me sustenta aqui. Deus me dá o que eu preciso. Deus é bondoso comigo. Essa pessoa volta o seu olhar para Deus e diz: Deus, Tu és o Senhor sobre o céu e terra. E isso agora eu menciono dentro de um fato que a gente vive na nossa sociedade, chamado ingratidão. Pessoas ingratas não conseguem mais olhar e ver o que Deus fez. Nós somos treinados, estamos sendo treinados no mundo que se diz evolucionado ou evoluído, na ciência, na cultura, na tecnologia. Nós somos treinados a sermos ingratos. Faz a experiência, pode fazer amanhã. Sai na rua com algo, pode ser talvez algo que você quer dar para alguém, um chocolate, não sei, e dá para alguém inesperadamente. Faz o teste. Será que a pessoa vai agradecer? Ou melhor, faz o teste. Tu agradece as coisas que acontecem no dia a dia da tua casa, da tua família? Tu agradece quando alguém da tua casa faz algo por ti? Às vezes um simples gesto. A gente tem que aprender a observar e olhar como Deus olha para nós. Porque o olhar de Deus, ele está também sobre os que são desprezados. Ele também está sobre os que estão em pecado. E aqui eu falo isso porque quando a gente olha para a palavra, nós somos convidados a nos prostrar diante dele, porque ele nos ensina a olhar. E ao olharmos as coisas que cercam a gente, o mundo inteiro, nós somos convidados a agradecer. E a gratidão, ela acaba se tornando adoração. Eu acho muito interessante. Eu não sou formado em artes, não conheço também música, muita coisa, mas uma coisa eu tenho percebido nos últimos 20 anos, onde eu estou mais consciente da vida que eu tenho como pessoa. Cada vez menos a arte reflete beleza da criação. Observe, por exemplo, se você tiver a oportunidade, talvez na internet, porque na nossa cidade a gente não tem exposições de arte, mas aquilo que o ser humano considera arte
é algo bagunçado e sem ordem. Uma vez eu entrei num museu não, numa galeria que expunha lá em Florianópolis, arte contemporânea. Aí eu olhei para aqueles quadros, olhei para os negócios que eles colocavam lá, e disse, tá, mas tem bonito isso. Rabiscos, tinta jogada aleatoriamente, pedaços de madeira pendurados num fio sem nenhum sentido. Essa é a arte dos nossos dias. Mas quando você olha as primeiras criações artísticas do ser humano, até as mais antigas, que hoje são resgatadas pela arqueologia, encontradas às vezes no solo, né, enterradas, você encontrou muitas vezes, ou encontra muitas vezes, a expressão tentando copiar, imitar aquilo que é bonito, aquilo que é belo. Quando a gente olha para as grandes estruturas de arquitetura antigas, não sei se em Freiburgo tem, eu não conheço aqui nenhuma casa ou nenhuma construção que tenha aqueles desenhos no teto. Tem alguém em Freiburgo que conhece? Não? Eu também não conheço, por isso que eu digo. Mas você vai às vezes em algumas capitais, em algumas cidades maiores, você encontra, antigas aliás, encontra arquiteturas onde tem desenhos e estruturas desenhadas com formatos da criação, molduras imitando plantas, colunas tentando refletir o poder e a majestade da estrutura da terra. Você encontra as descrições nas fachadas, algo que decora, algo que é bonito. Como é que são as nossas construções hoje? Uma crítica à nossa igreja. O que tem de belo aqui, além de linha reta? Isso aqui é a arquitetura do nosso tempo. É uma crítica construtiva. A próxima igreja que é meio que construir, talvez ela deveria ter decorações para nos fazer lembrar que existe um Criador. A arquitetura atual, nos últimos, com certeza, nos últimos 100 e poucos anos, é uma arquitetura que não reflete a criação. Apenas desordem e linhas retas. Deus não fez linhas retas na criação. Tudo na criação tem curvas, tem espectros. Por quê? É um Deus que planeja as coisas. Que diz, vamos fazer isso ficar bom e bonito. Vamos fazer isso durar. Vamos fazer isso ser agradável para muito tempo. Eu sempre acho muito estranho. Eu detesto, o que eu vou dizer agora, detesto morar em apartamento, em prédio. Sabe o que é apartamento? Uma caixa retangular colocada em pé. E lá dentro cheia de casinhas, parece um pombal. Eu detesto morar dentro. Sabe por quê? Aquilo me angustia. Porque do lado de fora é reto, do lado de dentro é reto. E tu sai de uma porta reta. Não tem algo belo. Isso é uma crítica minha, eu gosto da arquitetura. Mas quando você olha para os antigos, até mesmo os primeiros, as primeiras ideias arquitetônicas dos povos antigos, você encontra uma espécie de tentativa de produzir algo onde a pessoa tem prazer em estar dentro. É agradável, é um ambiente confortável, refrescante e principalmente que remete àquilo que a criação é por si. Isso é uma crítica que eu fiz agora aqui, apenas para a gente perceber que talvez a gente não olha mais para a criação e a partir da criação tenta refletir o bom, o belo, o bonito, o perfeito que Deus fez. O ser humano em pecado, ele não consegue mais adorar a Deus com a sua arte, com a sua música, com a sua construção. É isso que eu queria dizer. E esse tempo nós vivemos. E Deus desafia a gente a olhar para a sua palavra e ver que Ele tem interesse que a gente, de forma criativa, igual a Ele, como Ele é criativo, a nós imitarmos a sua criação nas nossas criações. Porque isso é adorar a Deus. A música, o canto, a estrutura onde nós vivemos, ela deveria sempre ter algum aspecto que dissesse ou testemunhasse para os outros: Deus é bom, Deus existe e Deus ama a sua criação. Uma crítica aos nossos dias, para a gente pensar, porque a Bíblia fala disso.
Deus olha para aquilo que é bom, o que é dele mesmo. Finalizando, eu gostaria que você percebesse que quando Deus olha para a sua criação, quando Deus olha para aquilo que Ele fez, e no texto que nós lemos hoje, a primeira coisa que Ele faz é a luz. A luz, ela permite que caos seja colocado em ordem. Como eu falei semana passada, se nós estivermos totalmente no escuro, não enxergarmos nada, nem sequer colocar as cadeiras nós conseguiríamos aqui, muito bem nos transitar aqui. Sem a luz eu não conseguiria regular som, não conseguiria regular projetor, nada. A luz possibilita colocar o caos em ordem. Veja como Deus faz as coisas. O bom é aquilo que coloca as coisas em ordem. A luz permite com que o vazio ele seja feito pleno. O texto de Gênesis começa afirmando que havia um caos, um vazio, algo que não tinha descrições, que não era pleno em si, que não tinha características. E de repente Deus começa a colocar características nas coisas. E onde tem luz não tem trevas. Agora trazendo isso para nós, para a nossa vida pessoal. A boa luz de Deus, que é Cristo Jesus, ela muda a nossa vida caótica. Ela muda nossos pensamentos, ela muda nossos comportamentos, ela transforma nossas ações. Ela nos dá coragem para a gente deixar para trás aquilo que é destrutivo, aquilo que é caótico. Vícios, palavras. Ela ajuda a gente a deixar para trás olhares enganosos. Ela ajuda, a luz de Deus nos encaminha a ter ordem na vida, organização. Ela transforma nosso sentimento. Cristo transforma o nosso sentimento vazio. Para onde eu vou, para que eu existo, para que eu vivo, em razões para viver. Jesus dá motivação para um indivíduo que tinha destruído a sua vida para viver. Esses tempos atrás, já faz muitos anos, nós estávamos voltando do Nordeste, eu e a Jussi, num ônibus. E dentro do ônibus tinha uma criatura muito estranha. Um homem de uns 40 e poucos anos, tatuado dos pés à cabeça. Ninguém queria sentar perto. No segundo dia de viagem, eu tive coragem de perguntar quem ele era e o que ele fazia da vida. Aí ele me disse: Senhor, eu sou o fulano de tal, eu estou indo para a cidade tal, era Joinville, se eu não tinha enganado, não estou enganado, era Joinville. Ele estava vindo do Ceará, de Fortaleza. Ele disse: eu estou indo para Joinville participar de um evento evangelístico em tal e tal igreja. Isso que tu é cristão? Sim, sou cristão. Todo tatuado desse jeito. Tu imagina o espanto de um alemão branquelo que não tem nenhuma tatuagem no corpo e nunca quer ter. Até 2 anos atrás, para mim, eu podia me encher de todo tipo de droga e todo tipo de tatuagem, porque para mim era sem sentido. Mas agora tem sentido. Faz sentido viver. E eu quero inclusive falar desse sentido para mais alguém, para que eles não façam as mesmas bobagens que eu fiz na minha vida. Pelo lado simples, breve. Aquilo me alegrou muito e me fez ver como eu sou às vezes também um indivíduo que não deixa Jesus transformar o meu preconceito pelos outros. Porque 2 dias para falar com um indivíduo, 2 dias. A gente estava cruzando o mesmo corredor o tempo todo. Deus transforma pessoas vazias em pessoas plenas, que agora dizem: eu sei por que eu vim e para que eu vim. E tira elas do seu pecado e dá a elas a clareza de que elas vivem no Senhor, que é a luz da sua salvação. Hoje eu quero ficar aqui e convidar você a se alegrar no Senhor, a se alegrar na certeza, como eu mencionei antes nos Salmos, de que é no Senhor que está a minha luz, e de que essa luz é boa, e de que quando eu a percebo, quando eu a vejo, pela sua palavra, pelo seu testemunho, eu sou convidado a adorar. Quero orar com vocês. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Abençoe e guarde aquilo que nós ouvimos hoje à noite, de forma breve,
em nossa mente, em nosso coração, para que talvez a gente possa sair, não só hoje daqui, mas caminhar em nossos dias, vendo que Tu faz a nossa vida ter ordem, ser plena e ser radiante, e faz com que a gente perceba o quanto Tu és aquele que nos ama e o quanto nós somos amados. Senhor Jesus, traz a nós a alegria de Te adorar como Deus, sobre os céus e sobre a terra, e em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém.